Escritura no texto de Eclesiastes, capítulo 9, do verso 1 ao verso 10. Eclesiastes, capítulo 9, do verso 1 ao verso 10. Vamos ler com atenção esse texto da palavra de Deus, um texto de uma perspectiva muito existencial para as nossas vidas. Esse texto nos diz assim: deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, tanto ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. E este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, e nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, e come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Goze a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde você vai, não há obra, não há projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Amém, queridos? Esse texto da Escritura, só a leitura dele no primeiro momento, já fala muito ao nosso coração, de como a gente pode ver essa questão da vida, dos conflitos humanos, estampado diante de nós pela leitura do sábio nesse texto. Como eu disse, hoje é o terceiro domingo de maio, onde nós comemoramos o Dia da Mocidade Presbiteriana do Brasil. Então, hoje, em todas as igrejas presbiterianas, vai se falar muito sobre a questão da juventude, a importância da juventude. E falar de juventude é falar de um presente dinâmico e de um futuro cheio de expectativas. Você que é jovem, que está aqui, adolescente, jovem, você que nos escuta, pais que escutam, como é importante curtir bem a juventude, da maneira que Deus quer, da maneira que Deus patrocina para nós. E a juventude, ela é uma estação da vida que vai passar rapidamente. Tudo na vida passa rapidamente, né? A nossa infância, adolescência, juventude, vida adulta, velhice, a nossa vida é como um sopro. E se você utilizar bem a sua juventude, a sua adolescência, juventude, parabéns, porque você vai desfrutar da fase mais linda da existência. E geralmente as pessoas que não desfrutam desse período na presença de Deus, recebem como recompensa muita frustração. Porque o pecado, ele ilude, ele machuca muito das gerações que estão emergindo hoje. A juventude é o ápice da semeadura da vida, porque na juventude, nessa fase, o que você plantar, você vai colher. Não tem como escapar. A lei da semeadura, ninguém escapa.
Tudo que você semeia, você colhe. Se você semeia em Deus, você colhe vida eterna e vida abundante. Se você semeia no pecado, que é um mal que já habita em você, você colhe morte. E nessa fase você vai colher o que os teus pais e o meio plantaram em você. Então nós somos, de certa forma, o resultado, isso não é uma regra, mas geralmente aquele ambiente que nós vivenciamos em casa com os nossos pais, aquilo que eles nos educaram, vai ser um norte para nós. Como a própria sociedade, a cultura que nós vivemos, o meio que nós vivemos. Então nessa fase nós já vamos colhendo os frutos daquilo que nós recebemos como legado. E cabe a cada um selecionar de forma consciente o que você vai manter e o que você vai jogar fora. Então você, adolescente jovem que nos escuta, você tem que fazer esse selecionamento. Isso aqui é bom, eu preciso manter. Isso aqui não é bom, eu vou tirar. E é nessa fase que você vai escolher a sua profissão. Geralmente é um momento difícil para muitos adolescentes e jovens. Aquela confusão, o que eu vou ser, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar. Sempre é um período crítico, difícil. Você também vai escolher o seu trabalho, o seu sustento, a sua provisão. E nessa fase também você já começa a pensar na formação de uma família. Com quem que eu vou me casar? Com quem que eu vou estabelecer um ninho, uma família, um lar? E nessa fase você já terá também grande parte dos círculos de amigos formado. Nessa fase, a questão sexual como afetiva já vai estar apertando o seu coração. O desejo de estar com alguém também vai estar nascendo, brotando. Embora talvez essa geração seja uma geração que vai demorar um pouco mais, para formar a família. Então, provavelmente, se você ver outras gerações passadas, o pessoal casava com 19, 20 anos. Hoje a turma está casando um pouco mais tarde, por uma série de projetos e escolhas, E é nessa fase da juventude onde você configura o seu estilo de vida, a sua maneira de viver, as suas escolhas que serão preponderantes para o futuro. Então a juventude é tudo de bom. E dentre dessas escolhas você terá a oportunidade de ter um futuro e formar uma família. É nesse ponto que eu quero bater aqui hoje, no campo existencial, de como um adolescente, um jovem pode permear a sua caminhada, a sua jornada, e também o que vai ser necessário para formar uma família, onde você possa dizer, está tudo bem. A gente está tendo esses testemunhos das famílias, graças a Deus, muitas famílias passando por momentos bons, apesar das lutas. Pode ser que a gente tenha testemunho, olha, não está tudo bem não. Estou passando por uma luta, por uma dificuldade, por um aperto. E isso faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada como pessoa e como família. E no texto que nós lemos, a gente vê aqui o sábio, que é um teólogo, que é um filósofo, Salomão, descrevendo a sua leitura da vida e as suas expectativas quanto ao presente, ao aqui e agora e ao futuro. E o futuro, gente, presta atenção, o futuro é descrito por ele aqui, de certa forma, como uma roleta russa. Você já pensou nesse negócio de roleta russa? Às vezes o mal vai alcançar qualquer um de nós. E não existe bonzinho, não existe santinho. O Salomão está sendo aqui muito frio. O que acontece com o ímpio, acontece com o justo. O Covid que o diga, Quanta gente boa já morreu. Quanta gente santa já partiu. Não tem como você ser triunfalista, dizendo que o mal só vem para quem faz o mal. Não, não é assim que funciona. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos. Por isso que a nossa vida é muito passageira, a gente precisa aproveitar bem essa vida, esse fôlego que Deus nos deu. Com religião ou sem religião, se é amor ou ódio que nos espera, nós não sabemos. É o que ele está dizendo aqui. O justo, o ímpio, o puro, o impuro, o que sacrifica, o que não sacrifica, o bom e o mal, o que jura e o que não jura, todos estão diante dessa questão que envolve a vida, os riscos, os perigos. Ou seja, ele mostra que ninguém está isento do lado negativo da vida. Ninguém. Ninguém está isento. E ele vai dizer aqui no verso 3 que o resultado disso é justamente por causa do nosso pecado. Por causa da maldade que permeia a raça humana como um todo. Eu percebo que Jesus é mais otimista que Salomão. Porque Jesus diz que Deus derrama bênçãos sobre justos e injustos. E louvado seja Deus pelas bênçãos, porque a vida não é só prova, não é só luta, mas é bênção. E nós estamos aguardando aí uma bonança, Quem é que está aguardando a bonança aí?
aguardando, orando, pedindo. E Salomão mostra que, nessa constatação que ele faz, que o mundo é cheio de maldade e devaneios que produzem loucura e que levam os homens para a tumba, para a morte. E depois que a morte chega, acabou. Amor, ódio, inveja, ciúme vão perecer, as vaidades humanas vão acabar. Portanto, o grande lance da existência é a vida, é este momento, este minuto, essa hora que não poderá ser repetido. E eu tenho que viver com excelência o tempo que Deus me dá de vida. Se você sair daqui hoje, você que está nos ouvindo, com esse sentimento da importância da sua vida, do fôlego que Deus te dá, já vai mudar muita coisa na sua vida. Então não brinque com a vida, reverencie a vida, as oportunidades que Deus te dá. E aí vem essa pergunta novamente, e a família? E a caminhada vai bem? Sua existência vai bem? Você vai bem? Tua casa, consequentemente, vai bem? E como será a tua casa no futuro? Talvez falando aqui para os jovens. Diante dessa semeadura que é a vida, diante da vulnerabilidade da vida, como é que nós podemos usufruir, pastor, o melhor da existência humana? Quais devem ser as nossas posturas para que a gente ganhe mais sentido, mais significado? No que nós precisamos investir? O texto está nos propondo uma reflexão. Diante dessa efemeridade da vida. E para construir um futuro feliz e uma vida com significado, nós temos que refletir em algumas lições que o texto nos traz. Primeira lição: tenha prazer e alegria naquilo que você faz, na maneira como você vive. Viva para agradar a Deus. Viva para agradar a Deus. Não despreze a Deus diante das oportunidades que Ele põe na sua frente. Diante da fragilidade, da limitação da existência, a conclusão de Salomão é a seguinte: portanto, vá e coma com prazer a sua comida, e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Como parafraseando Paulo, né? Comamos e bebamos porque amanhã nós vamos morrer. Ou seja, o sentido positivo dessa expressão para a nossa vida hoje é que a gente precisa celebrar a vida. Celebrar as coisas pequenas. E quanta gente hoje não dá atenção a coisas pequenas, quanta gente hoje só murmura, só reclama e não agradece o momento que está vivendo. Às vezes você está reclamando aqui de algumas coisas e tem alguém que está no hospital morrendo. Então nós temos que pedir para que Deus nos dê alento, para que a gente possa extrair tudo de positivo que a existência promove para nós. O portanto aqui é significativo, diante das fatalidades que a vida possa trazer, não fica pensando nas fatalidades. Seja responsável, mas seja também diligente. Não perca tempo, coma com prazer sua comida, com ações de graça, com louvor. Viva a vida intensamente, com foco, com objetividade. Desfrute o melhor da vida, desfrute bem a sua casa. Olhe para os olhos das pessoas que estão na sua casa. Se você não tem o costume de dizer eu te amo, diga mais isso. Desfrute o melhor também dos seus amigos. Desfrute o melhor do lazer, quando você tem a condição de desfrutar desse lazer. Desfrute da comunhão. Como nós precisamos entregar flores em vida. Depois que alguém que nós amamos morreu, você falar, ele não vai saber. Só quem está do teu lado. Então hoje é dia que a gente não pode ficar negando o amor aos nossos irmãos. Inclusive nós somos devedores uns aos outros quanto ao amor. Um elogio vale muito do que muitas crianças estão estragadas hoje porque não tem elogio. Porque não tem nada que sustente a vida delas, e assim o ser humano como um todo. Ou seja, o texto está mostrando que Deus se alegra com a nossa alegria. E o texto vai mostrar também como você pode filtrar essa alegria, de maneira que você desfrute de uma alegria verdadeira, e não de uma alegria superficial, falsa. Eu lembro de um filme, já citei isso em um sermão aqui, do filme Troia, não sei quantos de vocês assistiram, acho que a maioria, onde tem o guerreiro Aquiles. E há um momento no filme que ele está com a Briseis, que é uma sacerdotisa jovem, que ele tira de lá da briga que ele tem com os exércitos inimigos. E estão os dois juntos, e ela muito preocupada com o momento. E ele diz o seguinte para ela: os deuses nos invejam. Eles nos invejam porque somos mortais, porque qualquer momento pode ser o nosso último. Ou seja, ele está querendo dizer com isso que a gente tem que desfrutar, porque pode ser o último. A gente não sabe se daqui a pouco a gente vai estar vivo ou morto.
Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Você nunca vai ser mais bonito do que você é agora. Nós nunca estaremos aqui novamente. Então, o que ele estava dizendo com ela era essa coisa de você olhar para a vida com significado, diante das tragédias e mazelas que possam vir contra nós. Portanto, desfrute do efêmero, do transitório. Procure desfrutar a vida com qualidade. E talvez, e a proposta de Salomão aqui, diante do que ele viveu, não é que você caia na gandaia, porque ele caiu na gandaia. E ele viu que não deu certo. Ele viu que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Salomão foi o cara que provou todas as farras e baladas que uma pessoa pode desejar na vida. Então preste atenção, jovem, adolescente, sobre isso. E os pais que estão aqui presentes. Salomão, no capítulo 2 de Eclesiastes, ele vai dizer o seguinte: disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Ele correu, investiu diante do que a sua carne pedia, mas foi tudo vaidade. Ele buscou euforia descomprometida. E quantos hoje na juventude, na adolescência, buscam essa euforia, né? Os festejos, os carnavais, os réveillões, as farras, as noitadas. E a conclusão de Salomão é que, da risada, ele encontra loucura, devaneio. A alegria não vale nada. Salomão foi um cara que buscou a boemia, o entorpecimento e a loucura do álcool. Bebeu todas. Ele diz, no verso 3 do capítulo 2 de Eclesiastes, decidi me entregar à bebida, ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Então ele estava à procura de um prazer, mas sem a direção de Deus. E nós vivemos hoje numa sociedade hedonista, que quer o prazer a todo custo, o prazer sem limites, só que um prazer assim, queridos, traz vazio, porque a pessoa experimenta, ela enfia a cara, e quando ela vai colocar a cabeça no travesseiro, ela sente vazio. Ela sente um vazio enorme, porque o pecado produz um vazio que só Jesus pode preencher. Salomão teve grandes realizações, construiu casas, palácios, vinhas, pomares, foi um cara consumidor. Ele também foi um grande empresário, teve muito status, fama, glamour. A rainha de Sabá foi visitá-lo, ficou assim, ficou alegre de ver, estupefada, né, quando ela viu a glória de Salomão, a sua sabedoria, as suas riquezas. Salomão foi um especulador do mercado financeiro, ele amontoou ouro, prata, tesouros de reis. Foi amante da música, do mundo artístico, teve cantores, cantoras, assistiu todos os shows da sua época, conhecia o melhor da música e da arte. Salomão foi insuperável com as mulheres, teve 1000 mulheres. Desfrutou tudo da questão do amor livre, da sexualidade, casou, descasou. Tudo que os seus olhos desejaram, ele teve. Aí você pode pensar, puxa, o cara, tudo que ele queria, ele tinha, então ele era muito feliz. Não era, não foi. Ele descobriu que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Por isso que ele diz, alegra-te, jovem. Olha a conclusão dele de um cara vivido. Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Mas sabe, porém, que de todas essas coisas Deus vai te pedir contas. A conta chega. Chega no corpo, chega nas emoções, chega na qualidade de vida, chega inclusive na família que você formou, diante dos pressupostos que você criou ao longo da sua vida. Quantos aqui têm 50, 60 anos e lembram de amigos lá atrás que tinham 18? Todo mundo partiu na corrida junto. E quanta gente hoje está cansada, envelhecida, porque foi por um caminho aparentemente libertino, na qual ele achava que podia conquistar muitas coisas e se perdeu. Paulo também vai dar uma palavra em relação ao que Salomão diz, dizendo o seguinte: você, Timóteo, que era um jovem, fuja, sai correndo das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor, paz, junto com aqueles que têm um coração puro e invocam ao Senhor. Uma coisa é certa, amados, o salário do pecado é a morte mesmo. O pecado nunca vai fazer bem para você, nunca.
por mais que ele seja prazeroso e gostoso, ele depois te dá conta. Por isso que o pecado é um poder que precisa ser vencido com outro poder. Presta atenção nisso. Todos nós somos inclinados ao pecado, todos nós. Não existe nenhum santinho, nenhum bonzinho. O que nos liberta do poder do pecado é quando Jesus entra na nossa vida. E como é gostoso quando Jesus entra na nossa vida, quando você é moço, quando você é jovem, adolescente, criança. É ruim quando vai entrar mais tarde, né? Aí você olha para trás e fala assim, não valeu a pena. Você estava com vendas nos olhos, e quem tira as vendas é só Jesus. Hoje, infelizmente, muitos adolescentes e jovens estão seduzidos pelo culto ao prazer do que se vê, do que se ouve, do que se sente. E às vezes esse culto ao prazer sem Deus, ele vai trazer consequências trágicas para a vida. Busque o prazer em Deus, porque Deus é a fonte de toda alegria. A Bíblia diz que na presença dele, desse Deus que fez os céus e a terra, a plenitude de alegria. O que é alegria para você? Às vezes tem gente buscando alegria, como eu compartilhei aqui, como Salomão fez. Busca, procura, dá um sorriso largo, mas o coração está abatido, está triste, está vazio. E a boa notícia, gente, o grande cerne do Evangelho é esse. Quando você pega um pecador e ele consegue enxergar as consequências do pecado. Aí ele olha a graça de Jesus, ele olha o amor de Deus. E é aí que a transformação acontece. Aí que o nosso coração muda, transforma. Não porque a gente é bonzinho, mas porque a gente se sente sujo, precisando desesperadamente dele. Então fica uma palavra aqui para você jovem, para você adulto. Busque o prazer em Deus, porque nele há plenitude de alegria. O Salmo 37:4 diz o quê? Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não tem coisa melhor do que você andar orientado pelo Deus que rege o universo, que tem todas as situações nas suas mãos. E como é desesperador quando você não está vinculado a um Deus assim. Quando você está vinculado, entre aspas, ao acaso, aí você vai acontecer as coisas com você. Mas quando você tem Jesus, independente do que aconteça, você está com Ele. Como nós falamos aqui, como foi dito no louvor aqui, né? A nossa vida é passageira. Por isso temos que viver esse momento intensamente com aquela segurança de que Deus está conosco. Então não despreze os bons momentos da vida. Não deixe a vida te azedar. Não viva de azedume. Viva intensamente cada minuto. E peça discernimento da parte de Deus, para você viver isso diante da maneira como você se alimenta, da maneira como você cuida dos relacionamentos, como você cuida do seu corpo, da espiritualidade. Viva legitimamente na perspectiva de Deus, que Deus vai te dirigir. Viva diante do tempo de Deus, do modus operandi de Deus, aí você vai ser feliz, a despeito das lutas e das adversidades que possam vir. Então, pensando aqui em tudo que Salomão diz, o que você entende hoje que é prazeroso para a vida? Existem coisas que são genuínas. Por exemplo, dinheiro, sexo e poder são 3 coisas genuínas que você pode ter de forma genuína, no momento certo e com a bênção de Deus. Mas também são 3 coisas que, se Deus não estiver presente, você destrói a sua vida. E destrói a vida dos outros também. Então, para construir um futuro feliz, uma família feliz, uma família equilibrada, é muito importante ter prazer e alegria naquilo que você faz, especialmente tentando fazer para a glória de Deus, para o sorriso de Deus. Um segundo princípio, para a gente construir esse futuro, é consagrar a sua juventude para Deus e firmar os seus valores. Olha o que Salomão diz. Esse texto serve para todo mundo. Em todo o tempo, sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Numa outra tradução, em todo o tempo esteja vestido com roupas de festa. Às vezes a vida vai nos reservar outras roupas, roupa de luto, de dor, de choro. Ou seja, a bênção de Deus, ela não é loteria, é fruto de uma vida equilibrada, de uma vida baseada em princípios. Um futuro feliz é fruto de uma vida limpa, um estilo de vida envolto com a festa de Deus. Porque tem a festa da carne, tem a festa do mundo, que vai te iludir, que vai te atrair, que vai te seduzir, que vai mexer com o seu interior.
E você vai descobrir no final que essa festa é muito triste. O pecado, ele suja as nossas roupas. O pecado rouba a verdadeira festa, engana, embrutece, destrói. Mas essas vestes que Deus propõe, vestes de festa, representa santidade, pureza, separação do pecado, que não acontece por atos de mera religiosidade. Tem gente que vem na igreja, mas a vida dele não muda. A mudança tem que ser de dentro para fora. Uma mudança que Deus patrocina. Apocalipse 3,5 diz que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, essa festa do porvir, ela é conquistada aqui, nessa vida curta que nós temos. Um futuro feliz é o resultado de pessoas que estão sempre se vestindo com roupas de festa. E quem é que patrocina essa roupa para nós? É Jesus. Lá na cruz ele morreu para que nós estivéssemos limpos, purificados. E o texto também diz que é em todo o tempo, em todos os ciclos da vida. Quando você pode ter a presença de Deus na sua infância, na sua adolescência, juventude, vida adulta é uma bênção. Às vezes tem pessoas que vão viver um deserto durante muito tempo, vão sofrer por essa ausência. E hoje a palavra de Deus está sendo semeada aqui. Ela está sendo semeada. Muita gente, essa semente pode cair, pode frutificar e produzir vida, e livrar muita gente do pecado. Eu me lembro de Daniel e seus amigos na Babilônia. Jovens, adolescentes, eles resolveram, isso é uma questão de consciência, de convicção, não se contaminarem com as finas iguarias do rei. Finas iguarias é um negócio que era atraente demais. Como é que eu vou rejeitar algo que é muito atraente? É só com convicção, sólida. Se eu não tenho convicção, eu vou ser Maria, vai com as outras. Mas quando você tem convicção de algo, é lindo. E não tem idade isso, gente. Você pode ter uma criança que tem uma profunda convicção, na pureza do seu coraçãozinho. E Deus nos chama hoje a conquistar essas convicções. Deus está te chamando. Talvez muitas pessoas que nos escutem agora ainda não tenham essa convicção. E sofre com isso. Uma veste de festa tem que ser sempre perfumada. Quando você vai numa festa, geralmente você põe um perfume, né? E é maravilhoso fazer essa analogia espiritual quando nós temos o perfume de Jesus sobre a nossa vida. Nós exalamos esse cheiro de Deus. E não existe só cheiro de Deus, existe cheiro de morte. Quanta gente está exalando morte quando fala? Da maneira como se comporta. Às vezes a gente que é muito bonitinha por fora, mas é muito feia por dentro. Porque não tem essa essência de Deus dentro de si. E nós precisamos hoje de jovens que consigam, pela graça de Deus, ter essas vestes de festa e ter esse perfume de Deus nas suas vidas. José foi um exemplo disso. Com apenas 17 anos foi vendido pelos seus irmãos, mas conseguiu, ao longo de sua jornada de 13 anos como escravo, glorificar a Deus. Então, quando você está com Jesus, querido, não importa o que vai rolar na sua vida, Ele vai honrar você. Ele sempre honra os seus filhos e filhas que confiam nele. Portanto, jovem, seja íntegro, seja inteligente, não apenas intelectualmente, mas seja inteligente emocionalmente. Consagre a sua juventude para Deus, faça a diferença em um mundo que está apodrecendo, em um mundo que está cheirando mal, em um mundo que precisa de pessoas que celebrem a verdadeira festa. Terceira coisa que a gente aprende no texto, que a gente pode aplicar à juventude e para toda igreja, em relação à família, né? Construa um relacionamento abençoado por Deus. Salomão vai dizer, no verso 9, algo lindo. Goze a vida, celebre a vida com a mulher que você ama. Todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. A esposa aqui dá a ideia da família, da constituição da família, da qual nós precisamos da bênção de Deus. Só constituir família pensando que você vai ser feliz porque você casou, você pode quebrar a cara. Tem muita gente hoje que busca felicidade no casamento, no relacionamento, e se frustra. Às vezes procura um ideal em alguém. Ninguém pode ser um ideal completo para você. O único que pode ser um ideal, uma referência para a nossa vida é Deus, em
em Jesus Cristo. Ele é a nossa maior referência. Por isso que ele não admite a idolatria, ele é exclusivo. Jesus foi muito radical, Jesus tão bom, né? Foi radical. Quem ama a sua mãe, seu pai, sua mulher, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Então nós precisamos discernir aqui que Deus tem que ser o centro. E ele sendo o centro, ele poderá determinar os caminhos na formação inclusive de uma família. Gozar a vida é celebrar a vida diante de tanto suor e fadigas. A esposa aqui, o cônjuge, é um presente de Deus. Inclusive, em Provérbios 5,18, ele vai dizer: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, e vice-versa, né? Homem, mulher, mulher e o homem. E hoje a gente percebe, queridos, que nessa busca de felicidade, em relação a um relacionamento, né? Quanto a um casamento, a família hoje está cada vez mais desconfigurada. Há muitas mutações acontecendo hoje na família nuclear, muitas. Não dá para você definir família só de um jeito hoje, especialmente com as ideologias, com o pecado. Hoje a gente tem uma falência no matrimônio, nos valores do matrimônio. E vocês que são adolescentes e jovens, vocês vão ter que encarar isso. Hoje muita gente já casa com um vírus no coração. Se de repente não der certo, eu separo. Já casa assim. Já casa olhando para exemplos negativos e às vezes nem olha para os exemplos positivos. Hoje nós temos uma apologia ao adultério, à infidelidade, à traição, fruto da sociedade decadente que a gente vive. A gente vive hoje a distorção da sexualidade. Quanta distorção diante do padrão que Deus estabeleceu, que Deus fez. E se você for na onda das ideologias, jovem, você está perdido, porque elas vão contra a direção de Deus. São opostas, completamente opostas. E hoje nós temos visto como consequência disso lares falidos. Por isso nós precisamos nós precisamos ter uma previsão do que acontece com a família hoje e acontecerá no futuro. Jesus já disse que o amor vai acontecer o que com o amor? Ele vai se esfriar por quase todos. Isso é uma notícia ruim. Quase todos é muita gente. Quem é que pode preservar o amor autêntico no coração? O Deus do amor, o ágape de Deus, que pode simplesmente nos manter firmes. A iniquidade está aumentando, o individualismo, o relativismo está aí, não tem absolutos, não tem verdade, nada é verdade, tudo é relativo. Nenhum conceito como esse, você não tem base, você não tem estrutura, você não tem rocha. E qualquer coisa serve. Estão percebendo isso? É a geração que os nossos filhos estão vivendo hoje. E o casamento é uma relação monogâmica, exclusiva, que envolve ser uma só carne, envolve autonomia, compromisso, unidade, intimidade, acordo, cumplicidade, muito esforço. É matar um leão todo dia, para que você seja uma família, não perfeita, mas uma família que glorifique a Deus. Portanto, jovens, pensando no futuro, você consegue pensar, configurar o seu futuro, como é que vai ser, diante dos valores que você tem hoje? Porque muitas vezes o divórcio já começa no namoro, os valores que são estabelecidos a partir dali. Ser família é um negócio que custa caro em todos os aspectos. E nós temos os padrões de Deus, os princípios de Deus, para que a gente possa ser uma família feliz, especialmente aqueles que estão pensando um dia em construir uma família. É preciso ter a bênção de Deus. Qual é a família do futuro? Como é que será a sua? Para construir uma família no futuro abençoada por Deus, eu quero deixar algumas dicas para vocês aqui. Primeiro, conheça Deus. Adolescente jovem que está me ouvindo, conheça a Deus. Conheça você mesmo. Isso serve para os adultos também. Se eu não conheço a Deus e não conheço a mim mesmo, eu estou perdido, eu estou na roça. E muita gente hoje está triste, está batida, está deprimida, porque não se conhece. E não conhece o autor da vida. Não tem coisa melhor do que conhecer o autor da vida. Ter intimidade com ele, porque ele leva você a se conhecer. Você vai se assustar às vezes com o que você vai ver na radiografia da alma, mas quando você vê essa radiografia, você vê a graça de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus por você. Só Deus pode nos dar uma autoimagem positiva, porque o pecado nos enfeia, o pecado nos faz nos sentir mal, às vezes no espelho físico como no espelho da alma. E Jesus nos dá uma autoestima boa. Conheça a Deus, busque a Deus em primeiro lugar e não troque a Deus por nada. Não seja um idólatra. Tem gente que pensa que idolatria é só adorar ídolo de pau e pedra.
Às vezes, muitas coisas que você faz, jovem e adolescente, é um ídolo. Mas como assim, pastor, um ídolo? Ídolo é aquilo que rouba o lugar de Deus. Aí você configura quais são as situações que têm roubado o lugar de Deus e a ação de Deus na sua vida. Quando você fala para Deus assim, Deus, fica aí que depois eu vou. Que agora eu vou fazer algo que para mim é importante. E tem tanta coisa no mundo juvenil, adolescente, jovem hoje, que às vezes vai roubar o lugar de Deus. Deus deve ser o primeiro. A marca da felicidade, da conquista, é quando Deus é o primeiro na sua vida. E é tão lindo, né, queridos, quando você vê um adolescente, um jovem, que ganhou essa convicção de que Jesus é o primeiro. Por questões muito óbvias, ele criou tudo, ele fez tudo. Como é que eu não vou querer servir um Deus que fez o mundo, que conhece todas as coisas? Isso é uma loucura. Às vezes o pessoal vai falar que loucura é servir esse Deus, né? Mas a loucura é não servir um Deus que sustenta o universo. Essa é a loucura. A coisa mais óbvia e mais inteligente é querer conhecer o Deus que fez tudo. Para vocês verem como o pecado gera ignorância, incredulidade no coração dos homens. Hoje você buscar a Deus é caretice. Mas é uma caretice, esse é um argumento do inferno, que tenta seduzir a nossa juventude hoje. Respeite as fases da vida, querido jovem, adolescente. Não tente ser precoce. Se você é um adolescente ainda, curta a adolescência. Às vezes o adolescente está na pré-adolescente e já quer ser jovem. Curte. É bom ser criança. É bom ser criança, gente? Quem foi criança aqui? Bom demais. Eu não queria que acabasse o meu mundo de criança, mas teve uma hora que acabou. Cheguei à adolescência, comecei a descobrir o pecado. E assim vai acontecer com todo mundo, não tem jeito. Então respeite as fases da vida, cresça e amadureça. Seja uma pessoa relacionável, faça amigos, tenha um bom network, seja comunitário, não se isole. Às vezes muitos jovens hoje estão vivendo aí a síndrome do quarto. A pandemia piorou demais isso aí, né? Você pode ter o seu tempo no quarto, mas tenha o seu tempo com seus amigos, com seus colegas, desfrute a vida, não fique isolado. Não jogue a sua vida no lixo, o seu tempo, cuide do seu coração, porque o coração é o centro da vida. E o nosso coração é muito enganoso, viu, gente? Para todas as faixas etárias aqui, o coração humano é enganoso, é corrupto, é miserável o nosso coração. E é tão bom quando você descobre isso cedo. Como é bom quando você descobre, puxa, como eu sou inconstante, como eu sou volúvel, como eu preciso de Deus. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, o teu sentimento, porque dele procede os caminhos da vida. Quanta gente já se destruiu enquanto adolescente e jovem, porque o coração aflorou e a pessoa foi desesperadamente num caminho que era torto, e se perdeu e se destruiu e acabou com a sua história. Tome cuidado com as paixões da vida, porque ela pode te enganar. A paixão geralmente ela é irreal, projetiva, possessiva, volúvel. Falando de relacionamentos, tome cuidado com o mito da metade da maçã. Tem até uma música do Roupa Nova muito linda, né? Metade da maçã. E onde as pessoas têm aquela concepção, quando eu encontrar fulano ou fulana, eu estarei completo. Isso é uma bobagem, gente. Você tem que ser uma pessoa inteira e encontrar alguém inteiro. Esse é o melhor princípio para se olhar para a vida. Você é uma pessoa inteira que precisa de alguém inteiro. Portanto, não procure num relacionamento o que só Deus pode dar. Não se precipite. Seja realista. A Bíblia diz no Salmo 84:11, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Ele é sol. Pensa no sol. A grandeza do sol. É o nosso Deus. Escudo, protege. O Senhor dá graça e glória. E nenhum bem sonega aos que andam retamente. Você crê nisso? Que Deus não sonega nenhuma bênção para você. Nosso Deus é um Deus de bênção. E principalmente bênção numa perspectiva de obediência, de temor, de reconhecimento de quem Ele é. Você reconhece quem Deus é? Ou você faz vistas grossas à grandeza e ao poder dEle? A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e nela não tem desgosto. Amém? Posso ouvir um amém aí, ó? A bênção do Senhor enriquece e nela não tem desgosto. Que promessa boa! Diante de tantas vidas marcadas pelo desgosto. Portanto, busque a bênção de Deus. Procure relacionar-se com alguém
que ame a Deus, que conheça a Deus. Hoje muitas famílias, muitos casais têm conflitos por causa do chamado jugo desigual. E o jugo desigual pode ser em N áreas. Pode ser na área espiritual, pode ser na área intelectual, pode ser na área social, muitas áreas. Nós precisamos de uma harmonia quando nós estamos com alguém, buscando sempre, visando sempre a glória de Deus naquilo que nós estamos buscando. Outra coisa importante para quem quer formar uma família amanhã. Seja uma pessoa atraente. Seja a pessoa certa. Você tem que ser a pessoa certa. Porque às vezes você quer uma pessoa muito assim, mas você não é. Então procure ser a pessoa certa, busque o fruto do Espírito. Os príncipes que querem uma princesa, seja um príncipe, não um sapo. E vice-versa. Isso é muito importante, são princípios importantes. Busque a bênção dos seus pais, dos seus líderes e das pessoas que são influentes na sua vida. Geralmente, quando você não obedece pai e mãe, você vai se dar mal, querido, querida. Por um detalhe simples, o pai e a mãe te cuidou de você desde pequeno. Passou noites em claro por causa de você. Não tem ninguém melhor que pai e mãe, gente. Tem alguma coisa melhor que pai e mãe? Não tem. E às vezes, e se eu não tenho um pai e uma mãe, pastor? Às vezes Deus vai colocar alguém na sua vida para ser esse pai e essa mãe. Alguém que vai te orientar, que vai te acolher. Deus é maravilhoso. Um outro princípio importante, moçada, lutem por um relacionamento puro em todos os sentidos, porque o seu corpo é santuário de Deus. Isso quando você é de Jesus, né? Se você é só religioso, você não vai entender assim. Mas se você já é de Jesus, você vai entender isso. Ou seja, você vai fugir de um relacionamento impuro. Porque geralmente relacionamentos assim trazem ciúme, possessividade, geram insegurança. Como é triste uma relação assim. Justamente por causa do modus operandi. Hoje nós vivemos uma falsa conotação de intimidade. A palavra amor está desgastada, gente. Aquela coisa, vou fazer amor com fulano e com fulana. Como se o amor ficasse reservado apenas a um relacionamento sexual. O amor é algo integral. Que envolve inclusive isso, mas envolve sacrifício. Não seja adepto da cultura do descartável. Hoje as pessoas brincam com o sentimento das outras. As pessoas são descartáveis. Você usa e depois joga fora. É a nossa geração. Se você ama a Deus, se você ama você mesmo e ama seu próximo, não faça isso. Não brinque com o sentimento das pessoas. Não defraude. Defraudar é provocar sentimentos que não podem ser satisfeitos de forma lícita. E hoje nós vivemos em um mundo de sedução, onde você depois vê muitas pessoas aí destruídas. Quando você for se relacionar com alguém, busque essa ordem, seja amigo íntimo, namore, e se for a vontade de Deus, fique noivo e case. Esse aí é o processo da tartaruga, vai etapa por etapa. Já o processo da lebre é mais rápido, já pula, né? Já começa na cama. É assim que o mundo ensina, gente. É assim que o mundo ensina. E a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu dei muitas dicas aqui, nesse dia da mocidade presbiteriana, dica para os pais, para os filhos, para que você tenha uma caminhada feliz. É bíblico isso daqui, gente. Bíblia, 20 séculos de experiência, mostrando, evidenciando. O melhor caminho, a melhor diretriz é a Escritura Sagrada. E para concluir, entregue seus sonhos na mão de Deus e seja esforçado, seja diligente. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, os teus limites. Porque não há além, para onde você vai, para onde nós vamos, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Acabou. É agora, é aqui e agora, esse momento que eu preciso curtir, experimentar, celebrar com valores, firmando os meus valores. Deus não quer que você faça algo que você não pode. Deus quer que você faça aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Ele quer que você não desperdice as oportunidades. Ele quer que você seja um empreendedor na vida. A Bíblia diz que o justo, tudo que ele fizer, ele será bem sucedido. Todo mundo aqui deseja ser bem sucedido? Você deseja que seus filhos sejam bem sucedidos? Vocês, adolescentes e jovens, querem ser bem sucedidos?
Você precisa da bênção de Deus. E a bênção de Deus não é loteria, acontece por causa de compromisso. Seja empreendedor, prepare-se profissionalmente, estude, glorifique a Deus na sua vocação, faça uma boa gestão do seu tempo, aprenda a remir o tempo, porque o tempo passa. Os dias são maus, aprenda a contar seus dias para que você alcance um coração sábio. Os que têm aqui mais de 40, 50, 60, você consegue pensar em coisas que você poderia ter feito e não fez? Às vezes tem coisas do passado que a gente deixou de fazer porque a gente não remiu o tempo. Por isso que a juventude é um dos momentos mais importantes e tremendos da nossa existência. Não despreze o tempo, se prepare de forma acadêmica, profissional, afetiva, faça um pé de meia, seja previdente em relação ao seu futuro. Cuidado com o materialismo, equilibre o ser com o ter. Às vezes você vê jovens adolescentes aí, né, nessa área midiática, que às vezes conseguem ter um sucesso da noite para o dia. Sucesso é um negócio perigoso, hein? Você deve ter sucesso com bases, até o fracasso, né? Se você está no fracasso e não tem base, você está perdido, você está na roça. Então tem um equilíbrio entre o ser e o ter, entre o ser e o fazer, entre o que você é e o que você faz. Porque todo mundo pergunta, muitas vezes, o que você faz, né? Ninguém pergunta quem você é. E às vezes as pessoas estão preocupadas em saber o que você tem. Mas a plenitude de uma pessoa, de um ser humano, não consiste naquilo que ele tem, mas naquilo que ele é. Então procure fazer tudo com carinho para Deus, com exclusividade, com excelência. Não dê o resto para Deus. Isso serve para todo mundo aqui, ó. Especialmente vocês, brotos. Não dê o resto para Deus. Ele merece o melhor. Na sua vida financeira, na sua vida afetiva, intelectual, em qualquer área. Ele tem que ter a primazia. E você terá a bênção dele, com certeza. Por isso, querido e querida, aproveite enquanto você está vivo. Amém? Estamos vivos. Tenha esperança. Não tente entender o que não se pode entender. O futuro. Nós não sabemos do futuro, a gente não tem bola de cristal. A gente tem promessa e tem mandamento. Então, se você é inteligente, pega a promessa e o mandamento e estuda. E vai viver. Não tente lutar contra o que você não pode lutar. Essa aqui é forte, hein? A morte. Quando ela chegar, ela chegou, galera. Não tem jeito. E a gente não sabe o dia. Ela não tem classe, não tem raça, não tem idade. Ó, que problema, hein? Então eu tenho que viver, eu tenho que celebrar. Não tente mudar o imutável, que é a distribuição aleatória da bênção e da desgraça. E está aí. A mortandade que assola o meio-dia. Está aí. Pastor, você está falando isso para eu ficar com medo? Não. Para você se segurar em Deus. Tem que ter essa consciência como a nossa vida é finita. E quando a gente é jovem, não é não, Romeus? A gente pensa que pode tudo. E a gente não pode nada. A gente só pode alguma coisa porque Ele permite. Não tente controlar o incontrolável, a maldade e a corrupção dos homens. A natureza humana é pecaminosa e perversa. Então se cuida. Você está numa selva, querido. E na selva você precisa de um guarda que te proteja. E o único é o Senhor Jesus. Ele pode te proteger, Ele pode te guardar. Então, viva intensamente, tendo prazer e alegria naquilo que agrada a Deus. Consagre sua juventude para Deus, firme seus valores. Construa uma família, ou pense em construir uma família alicerçada em Deus. E entregue os seus sonhos nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele tem o poder de abençoar nossos sonhos. Amém? E de torná-los em projetos reais. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos orar, queridos, pela essa moçada. Vamos orar por eles? Feche seus olhos aí, você que é pai, que é mãe. Não clame só pelos seus filhos, não. Clame por outros filhos. Clame por essa geração. Para que essa geração seja poderosa na terra. O
O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, mas anunciaremos às vindouras gerações o seu louvor e as maravilhas que ele fez. Vamos contar o que Jesus fez, para que os nossos filhos possam contar para os seus filhos. Mesmo diante desse momento tão crítico que nós estamos vivendo, tão tenebroso, Jesus continua entre nós, amados. O Evangelho continua entre nós, o Evangelho transforma, o Evangelho liberta, o Evangelho agrega. Então ore aí com todo o seu coração agora, você que é moço, jovem, adolescente que está aqui, puxa, que hora oportuna. Entrega teu coração para Jesus agora. Talvez você tenha um monte de perguntas, medos, dúvidas. Deus conhece todas elas. E Ele é o melhor caminho, Ele é o único caminho, Ele é a única vida, Ele é a única verdade. E Ele está se manifestando aqui hoje para você, para que você o abrace. Ele quer te abraçar, Ele quer derramar vida sobre você, Ele quer te dar uma caminhada, uma trajetória linda. Isso daqui é estratégico, essa palavra é estratégica para hoje. Ou você vai rejeitar essa palavra, ou você vai acolhê-la. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, porque Deus hoje te responsabiliza, querido e querida, diante do que você está ouvindo. E você, pai e mãe, dobra mais o joelho, clama mais. Você que é avô, clama mais pelo neto, pela neta, a fim de que Deus abençoe essas gerações que estão emergindo agora, para o seu louvor e para a sua glória. Obrigado, Senhor, pela história da redenção. Obrigado porque na eternidade o Senhor olhou para nós, miseráveis pecadores, o Senhor olhou para a nossa história. Lá na eternidade o Senhor nos predestinou, no seu tempo o Senhor nos chamou, no seu tempo o Senhor nos selou, nos justificou, nos separou, nos substituiu. E um dia o Senhor vai nos glorificar, aleluia. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, haverá uma alegria e uma paz eterna, meu Deus. Mas isso é uma bênção para quem é acolhido pelo Evangelho. Por isso traz temor nesta manhã o nosso coração, diante dessa vida efêmera que nós temos. A eternidade é o maior presente, e a eternidade nós ganhamos ou perdemos aqui e agora. Nós perdemos ou ganhamos aqui e agora. Por isso, meu Deus, que a Tua palavra não volte vazia, mas que a Tua palavra prospere no coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Que o Senhor levante, ó Deus, uma geração poderosa, uma geração que não se envergonhe de Jesus, uma geração que tenha convicção de quem Jesus é, uma geração liberta do poder do pecado. E a Tua palavra diz, se o Filho, pois, nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós teremos consciência de que a vida de pecado é um lixo. E que nós queremos a sublimidade do Senhor na nossa história. Por isso que a Tua palavra diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para aqueles que são salvos e alcançados, é o poder de Deus. Oh, meu Pai, que os nossos jovens e adolescentes experimentem do Teu poder, da Tua presença, do Teu amor, da Tua alegria, da Tua paz, que excede todo entendimento. Que eles possam ter uma caminhada linda. Enquanto a caminhada deles durarem, eles possam ter Jesus como centro. Nós oramos a Deus para que o Senhor vai abençoando os nossos adolescentes, jovens, nossas crianças, para as futuras famílias que eles vão formar. Já vai abençoando a pessoa, Pai, que estará do lado deles, em nome de Jesus. Vai abençoando as emoções deles, a sexualidade deles, em nome de Jesus. A visão de mundo deles. E nos dá sabedoria, Pai, para conversar, para dialogar, para que eles possam discernir o mal, o perverso, o sujo, na caminhada deles, como também discernir aquilo que é bom, que é agradável, que é bênção, que é de Deus. Nós entregamos os nossos sonhos nas Tuas mãos, Senhor, e os sonhos dos nossos filhos, e pedimos a Tua bênção, para que possamos dizer sempre, a família vai bem, porque Jesus está presente, porque Ele é real, porque Ele mora na minha casa, na nossa casa. Oh, Senhor, faz isso, traz libertação nesta manhã, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que nos ouvirão, que essa Tua palavra traga transformação, e nós Te louvamos, Jesus, porque não tem nada que se assemelhe à boa notícia do Evangelho. O Evangelho é tremendo, é lindo, é maravilhoso, para aquele que desfruta, para aquele que conhece, para aquele que experimenta. E nós oramos a Deus para que o Senhor dê experiência para os nossos jovens e adolescentes, que eles tenham experiência com Deus,
E a despeito da tenra idade, eles possam ter convicções fortes numa universidade, no lugar onde eles estão, entre os amigos, nas redes sociais. Faz, ó Deus, move o teu espírito, nós queremos profetizar isso nesta manhã, em nome de Jesus. Como igreja, como família, como pais e filhos, faz isso para o teu louvor e para a tua glória, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o poder e o conforto do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém, queridos? Você tem um domingo abençoado. Hoje vai ter culto da moçada, hoje à noite. Vamos orar por isso, para que Deus abençoe a nossa juventude, em nome de Jesus.